Fala galera do YouTube, voltamos com mais um Além do Fire. Agora com um cara que consegue deixar as pessoas 3 horas olhando para uma tela do YouTube, brother. Cara, você, humorista, desenhista, escritor, Aeromoça. aeromoça. Quero que você me conte essa história, aeromoça. Cara, você fez de tudo um É. pouco. E hoje, você tá só no inteligência, tá focando seu esforço neles ou tem mais coisa rolando? Eu sei que teve um quadrinho recentemente e tudo Eu mais. vou lançar agora. Quer dizer, fiz a campanha do crowdfunding final do ano passado e tô entregando agora em setembro o quadrinho e meu livro. Então, assim, eu parei há uns 4, 5 meses de fazer show de stand-up, mas pelo cansaço mesmo, porque eu tava fazendo segunda a sexta 8 podcasts ou mais. E aí chegava final de semana eu viajava pra fazer show e aí tava sendo ruim pra minha família, entendeu? Não, e o Aí eu dia tem parei. 24 horas pra todo mundo, não dá Então. pra... Aí eu parei de fazer show por enquanto e volto o ano que vem quando eu diminuir um pouco mais os podcasts. Mas por enquanto ainda é podcast, o livro, quadrinho e aí também a partir do ano que vem também voltar aos meus projetos audiovisuais, né? Série, televisão, filme, essas paradas, né? Cara, e qual é a pira de fazer tudo isso dentro de uma economia criativa, fazer negócio com tudo isso? Por que tanta coisa? Eu, eu acho que meus sonhos eles mudam muito de lugar, assim. Eu tenho. Se eu for falar, quando eu era criança, meu sonho era ser desenhista. Eu queria ser o melhor desenhista do Brasil, entendeu? Só que no meio do caminho eu tô fazendo desenho, viro ilustrador, trabalho para as principais revistas, aí pinta um concurso internacional de quadrinhos, eu mando uma história em quadrinho, o primeiro que eu fiz, primeira história em quadrinho que eu fiz na minha vida, ganhei o primeiro prêmio, aí começo a fazer quadrinho. Aí faço quadrinho para os Estados Unidos. Aí dali, eu falo, pô, por que não fazer desenho animado? Aí faço o Mundo Canibal. Você entende? O sonho lá atrás era ser só desenhista. E de repente eu fui descobrindo outras coisas que apareceram no meu caminho. Comediante stand-up foi por causa do Mundo Canibal, porque eu trabalho com o Moura e do Moro vai pro palco. Do palco, aí vem a pandemia, cancelam shows. Aí eu penso o que eu posso fazer, aí eu faço podcast. Então eu às vezes me pergunto se essas escolhas que eu faço são realmente escolhas ou simplesmente são coisas que foram acontecendo e eu fui seguindo o meu coração, esse lance de, pô, por que não fazer isso? Pô, eu quero fazer quadrinho, nunca fiz, gostei de fazer quadrinho. Pô, eu acho que eu posso fazer comédia stand-up, gostei de fazer. Pô, trocar ideia, pô, eu faço isso. A gente sai do show e vai pra uma padaria e fica até de madrugada conversando horas e horas. Eu vou fazer isso com câmera ligada. Então, assim, eu gosto de desafio, gosto de fazer coisa diferente. O livro, o quadrinho são essas coisas também. Mas, por outro lado, eu sou um artista, né? Eu me considero artista antes. Você falou de negócio. Eu sou empresário, mas eu coloco o artista à frente do empresário. Então, assim, eu quando tomo uma decisão, eu não tomo ela baseada no que eu posso faturar. Porque sempre quando eu mudei e eu mudei várias vezes na minha vida de área, eu sempre fui para ganhar menos do que eu estava ganhando. Eu tinha uma produtora bem estabelecida, com 30 funcionários, e aí eu comecei a fazer comédia stand-up e fechei a produtora. E no começo eu não ganhava a mesma coisa que eu ganhava na produtora. Quando eu comecei o podcast, eu não estava fazendo comédia stand-up. E durante muito tempo eu trabalhei de graça para fazer podcast. Então, assim, eu sigo o que eu tô com muito tesão de fazer, muita vontade de fazer. E as coisas que eu faço, eu tenho uma vontade absurda, eu quero fazer aquilo, quero entender. Por isso que eu te falo que agora o próximo passo é fazer série de televisão, é fazer filme, que é uma coisa que eu tô adiando esse sonho há muito tempo. E agora eu acho que eu vou conseguir a partir do ano que vem. Daí o inteligência vai diminuir um pouco ou você vai mudar ele de formato? É, não, o formato eu já tô mudando, já tô testando, já tô fazendo mais novos formatos. Tem o Sucasa Mi Casa, que eu vou na casa ou no estúdio da pessoa e gravo lá. Tem o Sonhadeiro, que é um programa de auditório, que é tipo um game show misturado com podcast, que vai estrear também até o final desse ano, que o cenário tá pronto já. Tem um que eu vou fazer nas ruas, que eu também estreio esse ano. Então, assim, tem o Plantão do Vilela que eu voltei a fazer, tem várias. Um programa esportivo que eu vou fazer lá do próprio canal, sim. Então, eu, dentro do próprio formato, eu tento umas coisas novas também. Pode dar certo, pode não dar. Legal. E falando sobre inteligência, o formato mesa cast, longa duração, pluralidade, tem uma galera gringa que já fazendo e dando certo, mas assim, ele vem numa contramão do que é podcast na vida inteira, que podcast parece ser uma coisa muito nichada. Exato.
Cara, eu tô falando pro quadrinista da vida do quadrinho. Não. Você tá Público falando pra uma nerd, galera falando, absurda. público maromba e assim vai. Cada um tem o seu podcast, É cada um um contrassenso mesmo tem um esse. contrassenso. Como é que você apostou nesse contrassenso e apostou por quê e deu certo? É. Ao que se justifica esse dar certo, Eu apesar de posso todas estar errado, mas eu acho até que não tem muito mais espaço para outros podcasts ficarem grandes nesse formato generalista, assim. Acho que vocês e o agora. Flow? E o Podpah, mais ou Podpah. menos, né? Mas ele é um pouco mais. Ele é generalista com foco um pouquinho mais fechado. Então, assim. E o Ticaratica, né? Que é um. Ele também é aberto, mas é mais comédia, né? Eu acho que tá difícil aparecer outros nesse sentido. Os que têm aparecido, e eu acho que vão aparecer muito mais e vão fazer sucesso, são os nichados, né? Ou pro público evangélico, pro público maromba, ou pro público nerd. Eu acho que tem muito espaço para esses podcasts crescerem. Quando eu comecei, eu quis fazer generalista porque eu quero conversar com todo mundo. Não foi uma opção como negócio, não. Como negócio, eu poderia ter optado por fazer só com comediantes, sobre comédia. Falar sobre comédia, como vários podcasts gringos têm com esse foco em comédia. Mas é porque eu quero conversar com todo mundo mesmo. Eu quero que tenha num dia um pastor e no dia seguinte tá André Surak e no outro dia tá um político e no outro dia tá um jogador de futebol, entendeu? E no outro dia tá um meme da semana, entendeu? E, cara, como é que você lida com o público, que a gente já falou, não é igual, É. mas pra você, eles continuam falando a mesma coisa. Pô, como é que você trouxe fulano? Como é que você trouxe... Como é que você lida com essa questão, tipo, te amo, te odeio? Cara, eu já tô acostumado. No começo assusta um pouco, né? Porque você fala, cara, vou perder minha audiência. Mas como a linha do meu podcast ele só aumenta, né? Só entra mais gente. Eu acho que as pessoas podem reclamar, mas elas entendem, cara, que aquilo. Eu não vou agradar ela sempre, entendeu? Então, se um cara é de direita, ele vai saber que eu vou levar comunista. Se o cara é comunista, ele sabe que eu vou levar liberal. Se o cara é evangélico, ele sabe que eu vou levar. Um cara fala para falar de candomblé. Levei um satanista, me xingaram pra caramba. E é assim, cara. Mas nessa a galera vai entendendo. A maior, 80% entende. Acho que uns 10% reclama, mas assiste. E uns outros 10 ficam puto, para de assistir. E depois, quando vem alguém que ele gosta muito, ele assiste. Mas se inscreve e tal. Mas eu acho que a maioria entende, cara. Entende, tá lá escrito e sabe que na semana. Eu construo uma semana para ela ser muito diversificada. Porque eu poderia fazer Normal. uma semana mais comédia, uma semana mais para direita, uma semana mais para esquerda, mas eu tento fazer bem misturado pro cara olhar assim e falar, eu vou assistir esse dia, e o resto eu não vou assistir, entendeu? Beleza. Como é que você banca o Inteligência hoje? Quais são as fontes de renda que ele entra? Tem parceria, tem YouTube? Por onde que entra grana nesse processo? Hoje em dia são duas formas, que é o AdSense e publicidade. Durante muito tempo o AdSense era muito maior que a publicidade, não porque a publicidade era pouca, mas porque o AdSense para esse formato é muito alto mesmo. E atualmente a publicidade passou o AdSense. Ela empatou há uns meses atrás e agora passou o AdSense. Como é que essas marcas estão lidando com essa pluralidade também? Porque elas também devem tomar a mesma Elas escolhem, né? cara de você. Elas escolhem o episódio. Então a gente manda. Mas tem umas que estão quase sempre. A Insider, por exemplo, tá É. direto lá. Tem marca que não se importa muito. Ela quer estar em vários. Ela quer essa diversidade também. E tem marca que é específica. É o episódio sobre ciência? Pá. É o episódio sobre religião? Me interessa. É um episódio com esse cara que é muito bombado? Me interessa. Então, assim, a gente manda a agenda da semana, de 2 semanas, em antecedência, e o pessoal já vai escolhendo os episódios. Tem episódio que tem 3 patrocinadores, tem episódio que tem um só. Legal.